O Gurudeva está aqui perguntando para os devotos quem foi que deu Harikata ontem. E ontem o Gurudeva estava em Amritsar e alguns devotos de Delhi estavam aqui. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Hare Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Sarvadam Guru Purvad Vadam Nitsadeva Prasham Shubhat Ashtutra Srishivan Ravaman Goswami Evam Nitsadeva Prasham Shubhat Ashtutra Srishivan Shivanand Goswami Maharaj Anand Guru Presto minhas mais humildes respeitosas reverências ao mestre. Então, presto as minhas mais humildes respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Srila Pravishtam Vishnupada Astotra Sassimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Anitila Pravishtam Vishnupada Sutra Sassimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos aqui reunidos. Minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos que vieram ouvir Harikata. Então, a gente está lendo aqui o Chaitanya Charitamrita, Madhyalila, capítulo 8, discutindo. Então, a gente está discutindo essas aulas por muito tempo. E faz tempo a gente estava falando sobre as perguntas que Chaitanya Mahaprabhu está perguntando para Rai Ramananda. Então, Mahaprabhu, ele estava fazendo perguntas e Rai Ramananda está respondendo. Então, esse é o Rai Ramananda Samvada. Então, começou da onde? Do Varnashram Dharma. Ele começou falando sobre isso. Então, me diga, uma pergunta que Mahaprabhu fez é: me conte sobre sadhya, a meta, e sadhana, qual é o processo? Sadhana é processo, é a prática, e sadhya é a meta última. Então, sadhana é a forma, é o meio para se atingir a meta última. Então, Mahaprabhu estava perguntando e estava assim, como moderando essa resposta de Rai Ramananda. Se você seguir o Varnashram Dharma apropriadamente, então o Senhor ele fica feliz, ele fica satisfeito. E aqueles que não seguem o Varnashram Dharma na realidade,
eles nunca conseguem atingir a meta última da vida. विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व काम। भगवान विष्णु इससे कैसे इससे प्रसन्न होते बंदी वर्णाश्रम। O Senhor Vishnu, ele fica feliz se alguém segue apropriadamente o Varnashrama Dharma. मनुष्य को सृष्टि किया Porque na época da criação, Deus criou os seres humanos, criou toda a existência. Na verdade, não tinha Varnashrama Dharma nem para os animais, mas para os seres humanos, Deus criou isso, o Varnashrama Dharma. Mas nós somos seres humanos. É por essa razão हमें क्या करना चाहिए de ser humano, समाज o que a gente deve fazer? Devemos seguir uma etiqueta apropriada na sociedade. A gente deve conviver em sociedade. Se você quiser viver em sociedade, você deve seguir as regras e regulações da sociedade. इसलिए स्वयं भगवान ने 7 Por प्रकार essa razão, आश्रम को बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय o Senhor criou 4 tipos de varna e 4 tipos de varnas e 4 tipos de ashrams. Então, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E 4 ashrams: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi. किंतु ये वर्ण जो आश्रम आदि सृष्टि किया है इसमें अपने अपने Mas esses 4 ashrams, वर्ण आश्रम भी isso depende da natureza da pessoa e não do nascimento. अपने अपने स्वभाव Depende da natureza da pessoa, o ashram a qual ela pertence. Então, se alguém tem o modo da bondade, ou o modo da paixão, ou o modo da ignorância, isso que depende a qual casta a pessoa pertence, por exemplo, qual classe de pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, ela está sempre falando a verdade, está sempre se banhando, está sempre mantendo a limpeza. Essas são as qualidades de um brahmana ou uma brahmani. एक दिन में 2 बार एक दिन 2 vezes por dia também. 2 बार एक दिन में 2 दिन में दिन में एक दिन में 2 बार Então, você toma 2 vezes por dia o banho ou a cada 2 dias você toma banho? Na verdade, os brahmanas, eles estão sempre mantendo a limpeza, então todos os dias tomam banhos. Pavitra, pureza, sempre mantendo esse aspecto. Os animais, o que é que eles fazem? Qualquer coisa, o local onde eles comem, eles dormem. As vacas, por exemplo. Tem vacas aqui, você pode ir lá e ver. Se você não limpar o esterco da vaca, ali onde ela está, ela urina no mesmo lugar que ela passa o esterco. Tudo é o mesmo local onde ela dorme. Então, os brahmanas, eles têm essa pureza, na verdade. Eles estão sempre tomando banho, sempre limpando, né? Esse modo da bondade. Aquele que, a seta é aquele que tem fé em Deus. Os brahmanas, eles dão um sacrifício de fogo, eles adoram o Senhor. São 6 tipos de atividade que os brahmanas fazem. Eles dão doações, eles recebem doações, estudam os Vedas, promovem o estudo dos Vedas. Então, assim, quanto mais você dá doação, mais você vai receber doação também. Então, deem doações. Então, ser compassivo, essas são as qualidades brahmínicas.
दान और दान भी लेते हैं, दूसरे के भी Então, aceitar a doação e também dar doações, conceder doações aos outros. ईश्वर आराधना आदि करते हैं, गीता भागवत आदि Adorar a Deus, ler os Vedas, ler a Bhagavad Gita, e promover leituras sobre o Bhagavad Gita, ensinar os outros também o Bhagavad Gita. Eles estudam os Vedas, eles também ensinam os Vedas aos outros. Então essas são as qualidades brahmínicas. Dependendo da fé da pessoa, dependendo da qualidade da natureza da pessoa, o Varnashrama é determinado. Aquele que é Kshatriya, o dever dele é proteger a nação. Assim como o exército está sempre protegendo o país. Essa é a responsabilidade de um Kshatriya. E um Vaishya, ele é um homem de negócios. Assim, comerciantes, ou então aqueles que cuidam das vacas, aqueles que são comerciantes, eles são Vaishyas. Então os Shudras, eles fazem o serviço de... Eles servem todos os outros 3 ashrams. Todos os 3 varnashrams. Hoje, Brahmana, os Kshatriyas e os Vaishyas. Então os Brahmanas, eles estão sempre assim, no modo da bondade. E no caso dos Brahmacharis, eles estão sempre vivendo no ashram do Guru, estudando os Vedas, no modo da bondade, controlando a mente e os sentidos. Os Grihastas, depois que eles são casados, eles se casam e eles começam a cuidar da família. Depois, na idade de 50 anos, eles devem se tornar vanaprastha, ou seja, abandonar os apegos da família e ir para a floresta fazer bhajana. Se ficar na casa, se as pessoas ficarem dentro da sua casa, elas podem ficar com as suas esposas, sendo desapegados e dar as responsabilidades da família para os filhos, né? Depois da idade de 50 anos, isso acontece no Varnashrama Dharma. Então, no ashram de Grihasta. Então, depois de um tempo desapegado de tudo, da família, também é possível para o chefe da família aceitar sannyasi. Então Deus ele fica feliz se você segue esses 4 ashrams, Varnas e ashrams. Varnas, né, é Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, e ashram, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi. Mahaprabhu, ele disse assim, isso é externo, me diga mais, Radha Ramananda. Mas Mahaprabhu, ele perguntou, ele fez tal pergunta, ele quer saber qual é a natureza espontânea da alma. Essas coisas que estão mencionadas nas escrituras de seguir o Varnashrama Dharma, tudo isso é externo. Mas o que é interno? Qual que é a natureza inerente da alma? A natureza inerente da alma é servir a sua deidade adorável de acordo com o humor da alma. Se isso não acontece, as divas elas ficam seguindo os comportamentos ideais do Varnashrama Dharma e tudo, mas aqueles que não seguem nenhuma... Então, assim, a pessoa que ela tem que estar seguindo o Varnashrama Dharma e também ter consciência da sua natureza inerente da alma. Aqueles que estão praticando bhajana e não estão seguindo o Varnashrama Dharma, eles estão apenas causando perturbações na sociedade. Eles não são felizes nesse mundo, então eles jamais serão felizes depois desse mundo também, após partir desse mundo. Então, nas escrituras, está mencionado que a gente deve seguir o Varnashrama Dharma apropriadamente. Então, Mahaprabhu, ele continuou.
Right like Krishna. Me diga mais então, isso é externo? Então Rai Ramananda disse assim, जो कुछ भी है a gente deve render tudo a Krishna. Tudo que você tiver, você deve oferecer e se render a Krishna. O que é que você faça, o que é que você tenha, se renda a Krishna. जो खाओगे Tudo que você comer, ofereça a Krishna. खाने के पहले क्या करो भगवान की और फिर खाओ। O que fazer na hora de se alimentar? Ofereça a Deus. स्नान जो भजन करो जो भी कुछ भी करोगे सब क्या करो भगवान O que você quiser fazer, primeiro você tem que oferecer para Krishna. के भगवान प्रसन्न Aí Deus vai ficar feliz. किसी भी कार्य का है कर्म अर्पण जो कुछ नहीं करते तो कर्म अर्पण करते है जैसे हवन के पश्चात हम क्या करते हैं Então, por exemplo, depois do sacrifício de fogo, a gente diz esse mantra, जो कुछ भी Samarpaye. É aquilo que a gente fez aqui, esses frutos a gente oferece a Vishnu. भगवान ने जो कुछ नहीं किया और जो भजन करोगे जो कुछ भी करोगे उसमें भोग Se você não oferecer para Deus, então até mesmo uma mordida você vai sofrer जिसे जो कुछ भी करोगे aquele pecado. Então, o que quer que você fizer, sempre ofereça a Deus, tudo. Então, Mahaprabhu disse, isso também é externo. O que tem mais além disso? Me diga mais, conte-me mais. सब राइट है सब E o que Rai Ramananda respondeu? अज्ञानी गुणान भूषण माया दृष्टान कोटि सतान धर्म संसद सर्वभक्तान सर्वान मां भजे सत्य सत्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं Tem esse verso na Gita, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो esse verso que fala, renda-se a mim, ofereça tudo a mim, seja e torne-se meu devoto. Essa é a instrução principal da Gita. Então abandone tudo e venha até os meus pés de lótus. पाप लगेगा भगवान का मैं समस्त पाप से मैं को मुक्त करता हूं क्यों मैं भगवान हम तंत्र को Aham, Dharma Sava Papebhyo. Eu sou Deus, ele está dizendo. Eu vou destruir todos os seus pecados se você se render a mim. Mahaprabhu disse, então, isso também é externo, na verdade. Então, nesse momento, a função inerente da alma ela ainda não se manifestou. Né? A função inerente da alma. Krishna, ele próprio está dizendo que é externo. Então, ele diz, conte-me mais. Então, Rai Ramananda, ele disse assim, que Jnana Mishra Bhakti, se você não tem conhecimento do relacionamento com a sua deidade adorável, Deus não aceita o seu serviço. Rai Ramananda, ele está citando que aquele que está situado no serviço devocional puro, ele é o mais superior de todos, mas o Brahmagyani é aquele que está... Ele não deseja, na verdade, nada desse mundo material. Ele não está apegado a nada nesse mundo material. Qualquer felicidade ou tristeza que acontecer com os Brahmagyanis, eles não vão ficar perturbados com nada disso. A mente deles é completamente fixa em Brahma. Então Mahaprabhu diz assim, isso também é externo. Por favor, continue mais. Quero além disso. Quero escutar além disso. O que Mahaprabhu... Mahaprabhu, ele quer escutar aquilo que é o mais elevado. Então, qualquer natureza inerente da alma. Então, ele fica guiando a conversa, Mahaprabhu.
Ai, meu Deus. Então, Ramananda, ele diz assim, conhecimento sobre o relacionamento eterno com Deus, ele é a mais elevada forma de perfeição. Abandone todas as formas de conhecimento mundano, e onde estiver acontecendo o Bhagavad Gita, apenas vá lá e escute. Escute Harikata dos devotos puros do Senhor. Essa é a forma de se alcançar o Senhor. Aí a sua forma constitucional transcendental vai começar a se manifestar. Porque se você não tiver Bhagavad Gita, você ainda não entrou em Bhakti. Se você não tem gosto em Bhagavad Gita, então você ainda não entrou no caminho de Bhakti. Esse é um sintoma. Que gosto, ruchi, assim como quando você está com fome. Você está com fome. Você vai querer comer qualquer coisa quando você está com fome. Se você não estiver com fome, até mesmo se te derem assim as preparações mais deliciosas lá do Kachori, milhões de preparações, você não vai ter gosto. O ruchi, o gosto, tem que ter o gosto ao ouvir Harikata e a contar os santos nomes. Por quê? Essa é a natureza espontânea da alma. Escutar Bhagavad Gita. E aí, o primeiro estágio de Bhakti é Shravana, escutar. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam Pad Sevanam Archanam Dasim Sakyam Atma Nivedam. Os 9 membros de Bhakti, explicados por Prahlada Maharaj Shravana, que a Bhakti acontece apenas quando, primeiramente, você tem rendição a Deus. Você tem que se render completamente. Aqueles que escutam o Harikata depois de se render, isso é Bhakti. Todo mundo está escutando, mas tem muitos que estão escutando e está passando pelo ouvido e saindo pelo outro. Ninguém pratica e aplica os ensinamentos do Kata nas suas vidas. Depois de escutar, você tem que levar ao seu coração. E aí você tem que pensar sobre aquilo que você escutou. O que você escutou hoje? O que eu escutei hoje? Você escutou esse Kata ou não? Então, eu falei mais cedo sobre aqueles que dão a doação, eles recebem coisas de volta. Então, a Ananga Mohan está dizendo, depois eu dou a doação. Gurudeva, qualquer coisa que eu vou retornar isso para você como uma grande doação. Entende isso? Qual que é a melhor doação? A melhor doação é você escutar o Harikata, entender ele e processar ele assim no fundo do seu coração. Na verdade, a adoção real, verdadeira, é qualquer coisa que você escuta do seu guru, você tem que levar para o seu coração e processar bem no fundo do seu coração. Isso é a adoção mais apropriada. Essa é Guru Dakshina, essa doação apropriada a Guru. E depois de ouvir o Harikata, você tem que fazer o quê? Pensar naquilo que você escutou.
Sri Krishna Nama Sankirtan. O que eu estava falando antes também? Sobre essa canção. Govinda He Nanda Kishora Krishna Asi Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallabhi Vanaradikesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna भगवान के मधुर नाम भी इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना? Então, os santos nomes do Senhor são muito belíssimos. Vocês já citaram esses nomes? De Sri Krishna Gopala Hari Mukunda Govinda Renanda Kishora Krishna Asi Yashoda Tanaya Prashida श्री वल्लभी जीवन Sanatana Goswami Pada, ele explica os supremos santos nomes. Brihad Bhagavatamritam. Também tem essa explicação no Patachamrita de Rupa Goswami. Todos os tipos de humores estão explicados. Tudo que eu estou falando sobre isso está explicado nas instruções sobre que Rupa Goswami Pada deu no Padeshamrita. A essência de todas as instruções, o néctar da instrução é o cantar dos doces santos nomes de Krishna. Stambraje significa residir em Braja. A essência de todas as instruções, o 8º verso do Padeshamrita. Mas como residir em Braja? Com a sua mente. E meditar sobre os humores transcendentais, onde quer que você esteja, sempre almejando esses humores de Braja. E meditar em Nanda, Yashoda, Radha e as Gopis, os seus humores você tem que meditar neles. Bom ou não? Medite nos seus humores. Agora vocês estão em Delhi. Ou vocês que estão assistindo estão em todos os locais do mundo, no Brasil. Então, mas não importa onde você esteja, você pode estar com a sua mente no Radhakunda. Não importa, às vezes a pessoa pode estar lá no Radhakunda, pode estar lá em Braja pensando em Delhi. E o que é melhor? Você está em Delhi e está com a mente em Vrindavan, em Braja. Porque se você ficar perto de alguma coisa, de alguém, eventualmente você não vai dar tanto valor para aquilo, para aquela pessoa. Ou quando você está também separado daquela pessoa, mais e mais você vai pensar naquela pessoa, naquele local. Isso acontece, né? Verdade ou não? Então, Braja é esse local belíssimo de Radha e Govinda. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, e mais distante você estiver fisicamente, você vai ter mais estímulos sobre isso. E aí, se você estivesse perto, você não ia estar assim tão curioso. Mas porque a gente está separado daquele local, tem cada vez mais estímulos. Tem esse verso de Prabodhananda Sarasvati, que Radharani, ela planta as trepadeiras de Vrindavana, e elas são trepadeiras douradas, e Vrindavana é decorada com as pegadas de Shrimati Radhika. É um verso muito lindo do Radharasa Sudhanidhi.
Muitas vezes eu repeti já esse sloka. Radha Karavatita, Shrimati Radhika com suas mãos suaves, ela plantou as trepadeiras douradas em Vrindavana, que automaticamente cresceram. Elas são tão gloriosas, essas trepadeiras. Radha Karavatita Pallavarike. É um humor muito belo nesse sloka. Shrimati Radhaji, com as suas próprias mãos, ela plantou as trepadeiras douradas e instantaneamente elas crescem. Quando Krishna chega, ela dá instrução para essas trepadeiras. O meu amado Govinda, ele está adentrando Vrindavana. Vocês devem dar boas-vindas a ele. Então, as trepadeiras com seu próprio humor, elas dão boas-vindas a Krishna, se curvando. As trepadeiras, elas estão completamente absortas em bem-aventurança. Sukadeva Goswami Pada, ele está falando assim sobre quão verde é Vrindavana. Elas não sabem de mais nada, todos os galhos, todas as folhas, elas estão absortas em Irade, nos nomes de Radharani. Shrimati Radharani é a minha raiz, é a minha rainha, a minha mestra, e eu sua serva, vida após vida. Por favor, me dê residência em Vrindavana. Esse é um poema muito belo e famoso de Braja. Radhamiri Swamini. Então é por isso que esse verso de Radharasa Sudanidhi, verso 14 desse granta, está sendo citado. Que as trepadeiras de Braja, elas são muito belas. As trepadeiras douradas em Vrindavana, você já viu? Então as trepadeiras, elas cobrem as árvores, e Bhaktivinoda Thakur, ele explica sobre isso muito belamente. Ele está falando que essas trepadeiras, elas estão cobrindo as árvores, então ele está falando assim que a árvore é como Krishna e a trepadeira é como Shrimati Radhika, que ela está cobrindo Krishna. É um humor tão belo. Radha Krishna, uma é a árvore Tamal e outra é a árvore Kadamba. Em Vrindavana, onde você for, você pode ver essas árvores. Então, continuando o verso, Radha Padanka Madhurastalike. Então, o local mais belo é completamente forrado das pegadas de Shrimati Radhika. E aquele que vê isso, ele fica completamente absorto nos humores doces de Braja. Então, Krishna, uma vez ele olhou assim as pegadas de Shrimati Radhika e ele pensou: nossa, Radharani está ali no meio, está pegando muito sol. Né? Ele olhou as pegadas dela e falou: não, ela está ali pegando sol, então deixa eu pegar o meu lenço e vou cobrir ela para ela não tomar sol. Porque todo o local de Vrindavana é decorado com as pegadas de Shrimati Radhika. São tantos humores que são expressos nesses versos. Vocês têm que entender o humor. É por isso que os Goswamis, os 6 Goswamis, eles escreveram tantas escrituras. E só ficando absorto em sadhana, embaixo, você consegue absorver esse humor. Agora, se você for lá assim, em Vrindavana, e você só ficar absorto em comer, fazer um pouquinho de parikrama, só fazer exercício de olho, exercício de perna. O que você vai estar fazendo lá? Cadê o humor? De onde vai vir o seu humor? Apenas você vai obter isso dos santos de alta classe. Radha Yasho Mukha Mata Kagavalike.
Isso significa que em Vrindavana, os pavões e as pavoas, os pássaros, todos eles, os gansos, todos os tipos de pássaros existentes lá, os pássaros cuco, os pavões, os pavoas, o pássaro cuco no topo da árvore de manga, da mangueira, ele ressoa. E esse som belíssimo que eles estão fazendo harmoniosamente com os gansos, com os pavões, com os pássaros cuco. Todos eles estão expressando seus humores. E Sanatana Goswami tem um sloka que ele fala sobre isso. Ele explica cada palavra em detalhe. Então, dependendo da sua própria raça, cada um desses pássaros eles estão servindo. Kujita Kokila Hamsa, Mayura Kula. Quando Krishna entra em Vrindavana, todas as árvores, todos os animais, os pássaros estão servindo a Krishna. As árvores, elas dão boas-vindas a Krishna, se dobrando, curvando, prestando reverências a Krishna. Govinda está vindo na nossa casa. As flores de Vrindavana fazem um tapete. As pétalas se movem em sequência e às vezes elas preparam assim, como se fosse uma ponte para Krishna, para que os pés suaves de Krishna não se machuquem, fazendo assim um carpete de flores em Vrindavana. E Vrindavana não tem nada que é contrário ao passatempo de Krishna. Então, as árvores, elas estão pensando nisso. Para servir, só precisa de duas coisas: mamata, samudgata. Então, o conhecimento do relacionamento, sambandha, e mamata. Mamata é apego profundo, possessividade. Então, com esse humor de amizade, Shridam está servindo Govinda. Então, dependendo dessa possessividade, na verdade, essa possessividade está dependendo do relacionamento que eles têm. Então, o apego, né, a possessividade vem do relacionamento. Agora, no caso das gopis, não. O relacionamento, ele vem dessa possessividade. Ananas, mamata Vishnu, mamata prema sangata. Essa é a primeira definição de prema. Ananyas, mamata Vishnu, mamata prema sangata. Essa é a definição de prema. Se não tiver um conhecimento de relacionamento, você não consegue servir. Então, esse verso de Sanatana Goswami está explicando que desde os animais de Vrindavana até as árvores, todos eles estão servindo a Govinda. Então os frutos, eles começam a se aproximar de Krishna. E os frutos, eles dizem para ele assim: ó Govinda, pode ser que você esteja faminto, então, por favor, se alimente de nós. E as folhas automaticamente elas estão movendo e abanando Krishna. Amores muito belos. E as árvores, às vezes o seu orvalho são as suas lágrimas, elas estão aqui banhando Krishna. Então, se você for numa floresta, algumas árvores, elas têm um orvalho. Isso não é água, isso na verdade são suas lágrimas. Não é uma água comum em Vrindavana. Mas é por amor a Govinda, o coração delas derreteu e as árvores começam a derramar lágrimas.
E essa explicação aparece no Venu Gita. Uma explicação belíssima. As árvores estão pensando. Essa flauta, ela teve nascimento na nossa dinastia. Então, o bambuzal, ele fica assim, orgulhoso disso. No Venu Gita diz isso. Então, o coração dos bambus, do bambuzal, eles ficam também derretendo. Porque eles ficam vendo que a flauta ela é feita de bambu. Então, quão afortunada a gente é. A gente é da dinastia do bambu. Então, se alguém famoso nasce na sua família, você sente orgulho daquela pessoa. Nossa, que legal. Ele é artista famoso, ele nasceu na minha família. Pode ser que você nem conheça ele, você não tem um relacionamento com ele. Mas só porque ele faz parte da mesma casta que você, ou tem o mesmo sobrenome, aí você fica todo orgulhoso. Então, o bambuzal, da mesma forma, a flauta, ela vem do bambu, né? Então, o bambuzal tá pensando, nossa, essa flauta é de bambu, ela tá sempre aonde? Nos lábios de Krishna. Belíssimos lábios de Krishna. E as gopis, elas olham essa flauta nos lábios de Krishna e elas sentem inveja. O que elas falam? Assim, externamente elas estão glorificando a flauta, mas nas escrituras, externamente existe uma glorificação, mas internamente existe uma certa inveja ali. Os ciúmes. Então, as gopis estão falando, quão afortunado é o bambu, que ele vive nos lábios de Krishna. Ele está sentando como um rei, sentando no trono dos lábios de Krishna. Assim como o rei, quando ele senta, tem duas almofadas do lado dele, né? Então, da mesma forma, os lábios de Krishna são como essas duas almofadas bem suaves, onde a flauta descansa. Então, elas estão externamente glorificando, mas internamente as gopis, elas estão ficando assim, com inveja da flauta. Isso é uma expressão de prema das gopis. Então, quando alguém te elogia dizendo, nossa, como você está bela, como você está belo, isso é externo, mas internamente a pessoa está com inveja. Não é porque que elas estão glorificando. Elas estão glorificando, mas dentro do coração deles é o oposto. Da mesma forma, as gopis, elas estão dizendo, flauta Bansi, você é tão afortunada, tão afortunado. O bambu, ele está totalmente seco. O bambu, né, essa flauta, ela ficou só, né, completamente seca. Então, as gopis estão falando como é que você faz um som. Na verdade, porque você é vazio por dentro. Quanto mais você tiver assim mais oco esse bambu for por dentro, mais vai ressoar, né, o som ali dentro dessa flauta. Assim como uma grande meridanga. Dentro da meridanga não tem, ela é oca, né? É só uma carcaça. Então o som é tão belo da meridanga, ele está fazendo esse som por quê? Porque tem um espaço vazio dentro, que ela é oca, para ressoar o som. Já pensou em tocar um pedaço de tronco? Bater um pedaço de tronco, vai sair nem o som. A meridanga sai o som, por quê? Porque dentro da meridanga é oco. A meridanga é oca, né? Ela tem esse vazio por dentro onde ressoa o som. Então as gopis estão dizendo, nossa, que som belo que está vindo de dentro de você, flauta. Que você é completamente vazia. Ou seja, o significado interno disso é, na verdade você não tem amor nenhum por Krishna. Então, externamente, as gopis, elas estão glorificando, mas internamente elas estão com muita inveja da flauta. Então, é assim que é expressada essa inveja das gopis, esse prema das gopis. Qual é o humor das árvores? As árvores estão pensando assim. O bambuzal está pensando assim.
O bambu ele veio da nossa família. Então, o bambuzão fica muito orgulhoso disso. A dinastia dos bambus fica muito orgulhosa. Por exemplo, o primeiro-ministro, ele chama Modi. Mas, por exemplo, agora, se tiver algum membro da família de alguém tiver aí chamado Modi, que é o mesmo nome do primeiro-ministro, eles vão ficar assim, nossa, super orgulhosos. Ah, eu sou Modi, eu sou Modi. Por exemplo, se você nascer no local, você tiver o mesmo nome do local, assim como Sita Devi. Sita Devi ela é de Mithila. Talvez você não tenha um relacionamento com Sita Devi, mas você reside no local chamado Mithila. Daí você pensa, sou residente desse lugar. Daí você começa a pensar no relacionamento que você tem com aquela pessoa e você tem um humor especial com aquela personalidade. Então, da mesma forma, as árvores de Vrindavana, os bambus, né, eles ficam muito, muito, muito orgulhosos porque esse bambu, essa flauta pertence à nossa dinastia. Então, as gopis elas falam, qual a austeridade que você fez, ó flauta? Para você sentar sempre entre os lábios de Krishna e sempre ficar tomando, bebendo o néctar dos lábios de Krishna. Você é masculino, né? Então, em sânscrito, flauta é masculino. Mesmo assim, você está provando o néctar dos lábios do nosso amado. Esse néctar que nem foi feito para você provar. Então, o Venu Gita é muito belo. Eu não consigo parar nunca de falar sobre isso. Hoje eu entrei de novo nesse assunto. No Venu Gita parece assim. As gopis elas dizem assim. Aqui no Manas Ganga, em Vrindavana, no Jamuna, a situação dos rios quando Krishna toca as flautas, quando o Govinda toca a flauta, qual a situação de Vrindavana? Depois de escutar o som da flauta de Govinda, o Manasiganga e o Yamuna, eles ficam com a água completamente parada. A água para de fluir. Primeiro, porque o darshan da flauta, do som da flauta de Govinda é muito belo. E esse primeiro é isso. Então, o segundo é que o som da flauta é tão encantador que a água ela estava fluindo, né? De cima para baixo, mas depois ela para. Nesse momento ela para. Aí depois o que acontece? A água começa a se rodar em círculos fazendo um redemoinho. Depois de ver esse redemoinho, as gopis elas começam a expressar os seus humores. Vocês sabem disso ou não? Muito belo. É um humor muito elevado que as gopis começam a expressar nesse momento. Tudo é transcendental em Vrindavana. Até as gopis elas estão dizendo. Vejam esses rios. Quando Krishna manifesta o humor de esquerda, Vamyabhava, e as gopis manifestam esse Dakshina Bhava, o humor de direita, no reino do amor isso acontece. Então, o humor de esquerda e o humor de direita. O humor favorável de direita e o humor desfavorável de esquerda. No Tattva Siddhanta das doçuras transcendentais, é assim que é explicado. Nas escrituras sobre raça, isso é explicado. No humor de Krishna tem mais Dakshina Bhava, que é o humor de direita.
क्या बोल रहा है सबमिशन O amor de submissão. और गोपियों में E as golpes, elas manifestam mais o Vamyabhava. Desculpa, então o amor de submissão é Dakshinabhava e o amor de contrariedade, Vamyabhava, é o amor de direita. Então Prema ele se movimenta assim, de uma maneira torta, assim, zigue-zague. Caminho zigue-zagueante do amor. Prema é sempre assim. O movimento de Prema, ele é sempre assim. Ele sempre se move assim, torto, fazendo zigue-zague. Se você falar uma coisa completamente inesperada, sempre tem uma resposta. Então, às vezes, Shimaterada que ela responde algumas coisas, às vezes não. Às vezes ela fala sentenças de duplo sentido. Ela usa palavras ornamentadas. Prema é assim. O Prema ele nunca move assim direto. Assim, reto, no caminho reto. Krishna ele toca a flauta. O que Krishna faz? Ele olha em direção ao rio. E o rio fala assim, por favor, nos toque. Aí Govinda fala assim, não, eu tenho que ir. E no final o que acontece? Kamalapahara. O que ele faz? O rio ofereceu de presente para Krishna uma lótus. Para satisfazer Krishna. Kamalapahara, esse é o significado. Dava de presente uma lótus. Então, esses humores estão belamente sendo explicados aqui, os humores de Vrindavana. Doces passatempos acontecem. Então, a última linha desse verso de Prabodhananda Sarasvati, do Radharasa Sudhaniri, está falando que Shimatirada, onde ela está realizando seus doces passatempos com Krishna, tem um local em Vrindavana chamado Ramana Vreti. Fazendo Vrindavana Parikrama tem um lá e outro em Gokula. São amores muito belos. Raman Vihara são locais confidencialíssimos onde os passatempos confidenciais se manifestam. Keshava Kunja, Keli Kunja, todos esses locais muito belos. Eles expõem a doçura de Vrindavana. Quando você cantar os santos nomes, aos poucos, tudo vai se manifestar. Você não precisa fazer nada mais, apenas cantar os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Prabhu automaticamente vai conceder e vai manifestar tudo para você. Não precisa fazer nada de maneira artificial. Senão, você vai acabar se tornando sarradia. Cante os santos nomes. Ao cantar os santos nomes, aos poucos você vai começar a chorar e cantar. E aí Nama Prabhu vai te dar misericórdia. E ele vai começar a dançar na sua língua. Pela misericórdia de Nama Prabhu, tudo vai acontecer. Tudo vai vir através disso, porque no estágio de Kali Yuga, eu já disse isso, que o Senhor investiu toda a sua potência nos seus santos nomes em Kali Yuga. Não tem nada mais a fazer nessa era de Kali. Essa é a essência de todas as escrituras. Vedas, Puranas e Upanishadas, eles têm a única essência é o cantar dos santos nomes. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kolonasteva, Gatiranyata. Como cantar os santos nomes?
na companhia dos devotos puros, dos sadhus. Então, canje na companhia dos devotos, numa boa companhia. Sente na companhia dos devotos puros e você vai ver a diferença. Krishna Krishna Bole Aitava Bhaje Bhaje Entendeu ou não? Ekakyamara nahi bhaya bhayala. Eu canto sozinho, mas não tenho nenhuma força. Mas quando os Vaishnavas cantam juntos, vem a força ou não? Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ekakyamar nahi payapa harinama sankirtana. Tumi kripa kori shraddha bindudya deho Krishna namadani. Krishna se tomara Krishna dite para Mora shakati asha. Humor muito belo. Essa canção o rei Vaishnava está mostrando isso. Como cantar os santos nomes em Sadhu Sangha. E aí, Nama, Rupa, Guna, todos os passatempos de Krishna vão se manifestar. Se lembrando, cantando os santos nomes, quanto mais você ouvir Harikata, mais bem-aventurança vai vir. Mas o que vocês estão fazendo, vocês estão escutando pelo um ouvido e está saindo tudo pelo outro. Mas em Sadhu Sangha você deve ouvir, escutar apropriadamente, levar para o seu coração. Por isso que Shrimati Radhika tem essa linha desse verso explica que o local que é dominado por Shrimati Radhika, esse local é onde eu quero residir. É Radha Kunda. Chama Kunda. Nesses locais, as glórias do Radha Kunda são elevadíssimas. Vishwanath Chakravarti Pada, ele fala isso. Radha Adipatya. O local onde é completamente dominado por Shrimati Radhika. Aqueles que dominam aquele local, você tem que aceitar a dominância deles, né? Por exemplo, se o governo estabelecer alguma regra, você tem que adotar aquela regra para você conseguir viver nesse mundo. Então, você tem que aceitar qualquer coisa que eles estão dizendo. Se eles estão dizendo sim, você tem que dizer sim. Se elas disserem não, você tem que dizer não. O senhor não é só responder o que eles querem. Eu lembro uma vez, Akbar, para Birbar, ele falou assim para o seu ministro, essa planta berinjela é muito deliciosa. Se a pessoa conseguir plantar e colher e preparar, fica muito boa. Sabe a berinjela? Aí quando a berinjela está assim, madura, ou quando ela está começando a ficar passada, você pode cozinhar um outro tipo de preparação bengali.
Você coloca algumas folhas de nim na berinjela e você consegue cozinhar ela. Isso é uma preparação. A partir dessa berinjela, você pode colocar ela diretamente no fogo, assim, chapiscar ela no fogo. Aí você pega a polpa dela, você amassa, coloca um pouquinho de semente de mostarda, óleo de mostarda, fica muito delicioso. Então a berinjela, qualquer coisa que você preparar com ela fica muito bom. E também você pode misturar a berinjela com outros vegetais. Então é um vegetal muito especial, muito bom. As pessoas dizem, sim, 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 é muito bom a berinjela, mas daqui a um pouco de tempo as pessoas falam, não tem mais qualidade nenhuma, não aguento mais berinjela. Se você comer, na verdade, muita berinjela, pode dar uma doença de pele. Então as pessoas vão dizer, isso é muito inútil. Porque tem muitas sementes dentro da berinjela. Mas algumas específicas berinjelas, elas quase não têm semente, elas são muito deliciosas, mas a maioria delas tem muita semente. E a semente, ela é amarga. Begum significa que não tem qualidade. Bilbar, então, ele disse assim, nossa, essa planta, então, ela é muito, muito inútil. Então, Akbar, esse rei, falou assim para Bilbar, o seu ministro, falou, então, quando eu glorifiquei a berinjela, você falou, ela é muito boa. Mas agora eu tô falando que ela é muito ruim, você também tá dizendo que ela é ruim? Aí o ministro falou, mas eu não sou o servo da berinjela, eu sou o seu servo, então o que você disser, eu vou aceitar. Seu sim é o meu sim, o meu não é o meu não. Eu não me importo o que é, se a berinjela é boa ou não. Né? Verdade. Aquele que tem o poder, que se governa, você tem que aceitar a instrução do que eles estão falando. Falar sim, 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 senhor. E se você se opuser, o que vai acontecer? Vai acontecer um problema. Vai arrumar problema para si mesmo. Então por isso que você tem que só dizer sim, sim, sim. Por isso que a gente tem que dizer sim ao sim e não ao não. No reino de Bhajan, fica absorto apenas o seu próprio Bhajan. Deixa as pessoas satisfeitas. Então, se a pessoa está fazendo diz sim e você fala sim, então deixa e fica absorto no seu próprio Bhajan. Não arruma problema para você. Do contrário, se você arruma problema com os outros, seu Bhajan vai ficar contaminado. Isso acontece ou não? Se você tentar discutir com as pessoas, primeiro a sua mente vai ficar perturbada. Então, se você se opuser e quiser discutir, vai vir perturbação. Então, o que a pessoa diga, você só concorda, fala sim, sim, é isso aí, e absorve assim no seu próprio Bhajan. Jai Shirada. Gurudev, Kija. Todo mundo vire uma berinjela. Ou seja, concorde com tudo e apenas faça seu Bhajan. Yeah.